Às vezes sai. Olá, turma boa! Eu, Laura França, no Elas com Ciro, o último Elas com Ciro do ano, aqui nesse encontro maravilhoso com Áquila Fernanda, Thaís Maschio, Ellen Nilva Custódio de Melo e Venice Schossler. Eu disse o nome de vocês, eu disse. Gente, sejam todo mundo muito bem-vindos e bem-vindas. Meninas, eu estava morrendo de saudade de vocês aqui. Estou muito feliz com esse encontro. Eu quero começar hoje aqui mandando o pessoal que está aí no chat, que está nos assistindo, mandar um beijo para todo mundo, já desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Esse foi um ano muito difícil para todo mundo, para a gente que está aqui, para todo mundo aí que nos assiste, para toda a turma boa. E sim, a gente quer chegar aqui no Natal com esperanças de que 2021 seja um ano, de fato, muito, muito, muito melhor para todos nós. Então, minha gratidão aí por todo mundo que acompanhou aqui o Elas com Ciro, que interage, que manda comentários, que deixa like. Então, um beijo muito grande para vocês, o meu abraço, queria estar dando um abraço pessoalmente em cada um de vocês, em cada uma das meninas dessas que estão aqui, e nas pessoas dessas que estão aqui, eu cumprimento todas as outras que passam aqui na nossa bancada, que enriquecem aqui o nosso programa. Então, minha gratidão muito, 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 muito penhoradamente, como diz a Mabel, se eu tivesse 800 vidas para agradecer a vocês, eu não agradeceria tudo, não agradeceria o suficiente. Então, um beijaço desde já, desde o comecinho aqui do programa para todo mundo. E vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa. Hoje, antes de entrar nos assuntos principais aqui do dia, eu vou convidar a Venice para contar sobre a iniciativa digital da semana. A gente trouxe novidade essa semana, que eu estou muito feliz aqui que a gente tenha conseguido modelar isso a tempo, e estou muito entusiasmada com esse projeto, e estou muito, muito feliz mesmo. Então, conta aí para a gente um pouco, Venice, para a gente sobre a iniciativa digital dessa semana da Turma Boa. Já que vocês não me trazem outras coisas, eu vou inventando, o povo vai abraçando e a gente vai criando. Vai, diz aí, Venice, conta. Bom, oi para todo mundo, né? Já cumprimentando, vocês viram que aqui eu já estou em ritmo de Natal, Feliz Natal para todos. A Laura, eu e a Laura conversando, vocês sabem que eu trabalho com mudança climática, com climatologia, e vocês sabem, né? Algumas pessoas sabem. E conversando com a Laura, a gente pensou em fazer um programa, né? Fazer como se fosse um quadro, né? Do canal da Laura, onde a gente vai debater ciência e tecnologia, igualdade, né? Desenvolvimento sustentável. Né, aproveitar a minha expertise, vamos dizer assim, né, e fazer dela algo que a gente possa trazer mais conhecimento e trazer a ciência para a realidade das pessoas, né, no sentido, assim, geral dela. A gente não... A princípio, é um projeto mais relacionado com o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas, mas, é claro, a gente vai abarcar toda a questão da educação e da ciência e da tecnologia como um todo, né? Aos poucos a gente vai evoluindo para outras coisas. Então, é um projeto que a gente já está há uns 2 meses, né, Laura, montando, e finalmente conseguiu sair do papel, sair da conversa. A gente está estreando na terça-feira o Rosa dos Ventos, que é um programa que é um programa que vai ter, assim, não tão um enfoque tão relacionado com a militância em relação ao Ciro, mas sim com a militância em relação a fazer ela crescer no sentido ambiental, né, a fazer a gente tentar encontrar um caminho para ele. Até há pouco eu vi no Twitter que o tal do Jones Manuel, né, estava falando mal dele por causa disso, porque o Ceará está com não sei quantos hectares devastado, parará, então eu acho que a gente realmente tem que se preocupar com essa parte. Então ele vai ter 3 formatos, né, que vão acontecer. Eu vou tentar colocar o programa toda a terça-feira, depois talvez a gente passe ele para o sábado, quando acabar a época das festas, né, Laura? E depois é uma coisa que a gente vai ter que conversar um pouco também sobre isso, porque a gente acabou ficando tudo em cima do final do ano, né? E esses 3 formatos vai ser em formato de entrevista, como se fosse um Roda Viva.
onde a gente vai pegar uma pessoa de cada área para interagir com um entrevistado. Eu vou tentar sempre encontrar um entrevistado que seja de fato, que contribua, né, que saiba exatamente o que está falando. É difícil, por isso que não vai ter um formato só, porque não é uma coisa que a gente ache fácil, né, uma pessoa para ser entrevistada toda semana. Mas o primeiro programa, então, vai ser no formato de entrevista. A gente vai ter um formato que vai ser em formato de debate entre A e B. Pode ser eu e alguém, pode ser duas pessoas e eu só na mediação. E um último formato, que é eu sempre explicando um conceito relacionado com meio ambiente, sustentabilidade, história da geografia, do conhecimento, falando por que a Terra é redonda e por aí vai, né? E o primeiro programa, então, a gente estreia nessa terça-feira, né? Vai ser o entrevistado é de casa. Aproveitar que eu sou casada com um famoso. E o entrevistado é o meu marido, que é professor, doutor, né, em climatologia e mudança climática. Ele já foi 18 vezes à Antártica, né? É uma pessoa com uma grande expertise em exploração polar e em eventos extremos, que hoje, por exemplo, a gente já teve um evento aí em Santa Catarina, né, Thaís, muito sério. Então, os 4 entrevistadores é surpresa, vou esperar. A gente vai começar, vai botar para divulgação amanhã, mas é o pessoal da Turma Boa que vai estar entrevistando. Então, aguardem o folder, né, que vai estar saindo logo em seguida, após o Elas com Ciro hoje. É isso, espero todo mundo lá, gente. Por favor, tem audiência, para a gente fazer esse canal explodir. É isso. Pois é, eu não tenho dúvida que vai ser um super programa. Então, vocês já viram aqui, né, por que eu fiquei, que está mais do que justificada a minha animação aí, quando eu conversei com a Venice. A gente precisa, sim, dentro do nosso PND, aprofundar o tema sobre a questão ambiental, né? A gente precisa ter as nossas propostas, a gente não pode ficar esperando sempre que venha, né, de fora. A gente tem capacidades aqui, muitas inteligências capazes de produzir conhecimento, o nosso conhecimento, a nossa, né, nossa via, nossa terceira via, nossas opções, nossas propostas, né? Então, seja muito bem-vinda, Venice, te desejo muito, muito, muito sucesso aí, viu? Que, assim, muitas bênçãos aí, que essa turma aí venha, assim, pronta para construir. É um desejo aqui meio de coração. Parabéns aí, desde já. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso e quero contar com toda a turma boa aqui, hein, gente? Ó, se liga aí, viu? Na terça-feira, o primeiro programa da Rosa dos Ventos está por aqui. E eu adorei esse nome, ficou fantástico, não ficou? Pois é isso aí. Então, gente, vamos começar hoje o nosso assunto, depois eu passo mais informativos aqui, mas tem mais novidades chegando por aí sim, não parou por aí não. Mas vamos lá, gente, vamos começar aqui. As meninas separaram essa semana 2 assuntos muitíssimo importantes. O primeiro é a queda do IDH, né? Despencamos no IDH aqui no desgoverno de Satanaro e as eleições da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados. Então, gente, vamos lá, vamos começar aí. São 2 assuntos que estão fervendo aí essa semana todinha. E deixa eu ver, vamos começar aqui pelas eleições, as eleições da Câmara. Então, deixa eu ver com quem é que eu começo aqui. Helenilva, que eu estava morrendo de saudade de você, Helenilva. Conta aí pra gente as suas primeiras impressões sobre isso. Eu estou na dúvida aqui, será que o Rodrigo Maia comeu mosca mesmo? Não arrumou alguém para ficar no lugar dele? Ele achou, será, que ali tomando café da manhã com o Satanaro, assim, eu esquecer daquela história da reeleição e ia passar por isso mesmo? Conta aí, Ellen, pra gente. Oi, gente, tudo bem? Parabéns pelo programa Novo Quadro, meninas. Amei também o nome maravilhoso. Nossa, criatividade mil essas meninas, meu Deus. E sobre nosso assunto da semana, né? O Maia não seria tão ingênuo, né, Laura? Ele
Não teria como fazer uma besteira dessa. O Maia já é cobra criada já de muitos anos, está aí na política já bem experiente, já é herdeiro, né? Papai já ensinou tudo, então não é dizer que isso ele achou que ia passar em branco e iria para uma reeleição, sendo que ele está lá na Constituição que não pode, né? Agora o STF resolveu cumprir a Constituição, né? Muitas vezes pulou aí por cima, dessa vez ele resolveu dizer que a letra da Constituição deve ser cumprida, limpa e seca. Interessante. Aí vemos agora a nossa esquerda romântica. Ai, gente, haja paciência, meu Deus. Tem hora que a gente tem que respirar bastante para poder... principalmente nesse Jones Manuel aí, viu, Vinícius? Meu Deus, o menino começou a semana dizendo que o PSB estava apoiando o Lira. Depois que era o PDT. Quando o PT começou a apoiar o Lira, que é o bendito candidato do Bolsonaro, aí todo mundo passou a semanazinha pianinho, só o coitado do povo lá do PDT que ficava, tá todo mundo calado, né? Aí agora, quando foi hoje, né, eles decidiram dizer que não, que isso, nós somos de esquerda, nós vamos ter candidato próprio. Que povo mais ingênuo é esse, Jesus? Vai, tá bom. O Lira já tem uns 200 votos. São 518 deputados, né? Nós só somos 131 da esquerda. Como que a gente vai vencer o deputado do governo com 131 votos? Quer dizer que eles acham mesmo, se a gente lançar mais um candidato, vai ter segundo turno? É uma romantização idiota que... eu não acho outro nome, eu não sei idiota. Para não ser mais deselegante, como diz o Ciro. Porque as pessoas... É igual nas eleições municipais, né? Lançam um candidato para perder. Aí a gente lançou, lutou, perdeu, mas foi bonita a campanha. Desde quando o brasileiro se acostuma com vice? Quando foi? Porque, assim, nas Copas, a gente, Ave Maria, a gente tem um monte de vice aí que a gente é aqui, ó, intragado. Agora, na política brasileira, deu para acostumar com vice, que pronto. Agora, não. A gente entra para perder. Tá, e perder para o Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Como é que a pessoa não se toca que é perder para o Bolsonaro? Aí pronto, ele vai ficar com o queijo e a faca na mão. Se ele já está fazendo burradas, com tudo, com toda hora o Maia lá com nota de repúdio e o cara volta atrás, assim, uns pontinhos, depois dele já ter feito um bocado de estrago, imagine ele lá com o cara mandando, só ele ser pau-mandado, igual o ministro da Saúde aí. Aí ele vai ter os ministros, todos que são pau-mandado dele, ministro do STF, que de vez em quando lá são pau-mandados dele também, e ainda vai ter o presidente da Câmara. Larguem de romantização, Mesquita. Vamos ser práticos. Ela já começou hoje indignada, eu adoro. Boa, Ellen, é isso mesmo. Ela expressa aqui muitas vezes né, os nossos sentimentos, assim, em português, claro. Bora lá, deixa eu ver para quem é que eu passo agora. Thaís, vai, Thaís, manda aí para a gente. Oi, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa, com essas mulheres super qualificadas. A Ellen começou... Primeiro eu quero parabenizar você e a Vinícius pela iniciativa. A gente precisa cada vez mais de iniciativas como essa para educar e trazer também outros temas, né? Porque a gente não pode ficar só na pauta econômica, porque o Brasil precisa de muito mais do que isso, e a pauta ambiental ela vai cair na economia, inevitavelmente também, de várias formas, então a gente precisa abordar diversos assuntos, e iniciativas como essa são muito importantes para a gente, e para trazer a gente de fora também, para conhecer um pouquinho o PND, então fica registrado meus parabéns. E a Ellen começou com mais ou menos o que eu queria falar, né?
Bom, complementando, eu achei sensacional o que você falou, Ellen, e trazendo para questões mais práticas, né? A gente hoje vê 3 movimentos, mais ou menos, na Câmara com relação a essa eleição. A gente tem o grupo do Maia, que tem ali em torno de 180 deputados. A gente tem o Lira, que, como bem a Ellen falou, são 131, 132, e aí tem o campo progressista, né? Então, é muito bonito você falar, né, no final ali, que perdeu e usar, inclusive, até a célebre frase do Darcy, né? Eu perdi, mas eu não gostaria de estar ao lado daqueles que venceram e tal. É muito bonito você falar isso, mas o povo se ferra demais, gente. Já chega, o Brasil não aguenta mais, né? Parafraseando o nosso querido líder, o Brasil não vai suportar um presidente da Câmara alinhado ao bolsonarismo. O Rodrigo Maia, ele não é um cara ideal, ele é um cara que é bem alinhado com a agenda neoliberal, a gente sabe disso, com a agenda econômica neoliberal, mas, de fato, ele segurou muita coisa. A loucura, o grosso da loucura, o Maia segurou muito bem. A gente não pode negar isso. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, pragmatismo na veia, é pensar no nosso povo, que já está sofrido demais, com pandemia, com um genocídio na presidência, que, como bem a Ellen também já destacou, já tem um monte de ministro maluco na mão dele, que faz o que ele quiser, não é mesmo? Então, a gente precisa ter pelo menos um ponto de equilíbrio nesse momento, a partir do ano que vem, né? Não, nem ponto de equilíbrio, a gente não pode piorar, né? Porque a gente tem o Maia ali segurando e tal, então, imagina você colocar um bolsonarista lá, cara, aí ferrou de vez o Brasil, e aí com a influência que se consegue com isso, é capaz do desgraçado conseguir se reeleger ainda, não dá, isso não pode acontecer. Então, esse recado é muito claro, a gente precisa sim, pelo amor de Deus, esquerda, se unam, sabe? Por favor, a gente precisa disso. E uma coisa que eu queria só salientar, porque a gente estava conversando ontem sobre isso, e eu achei interessante, que ninguém chega na presidência da Câmara sendo inocente, né? E aí, o que tem acontecido nos últimos dias, principalmente depois daquela reunião que o pessoal teve com o Maia, né? O pessoal começou a falar muito do impeachment de novo. Então, a meu ver, o Maia está usando o impeachment como uma apólice de seguro mesmo, para ele manter o candidato dele, né? O que o campo progressista quer? Que é o impeachment do Bolsonaro. É claro que ele não abriu até agora, porque a gente não tinha um cenário também favorável para manter o impeachment, para você passar um impeachment, você não tinha votos. Mas eu não tenho dúvidas de que ele está usando também essa carta na manga, de dizer, não, beleza, apoia nosso candidato, que a gente vai abrir o processo ano que vem, o campo vai estar muito mais favorável para que se passe um impeachment do Bolsonaro e tal. Então, eu só queria registrar isso. Eu acho que ele também já estava com essa cartinha ali pensando em usar, e eu espero que o pessoal do campo progressista, né, o pessoal de esquerda, de fato leve isso em consideração, porque não é brincadeira, gente. A situação vai piorar muito se a gente tiver alguém alinhado a esse crápula, esse genocida desgraçado na presidência da Câmara. Era isso. Boa, é isso aí, Thaís, muito bem pontuado, acertadamente. Quero só fazer um registro aqui, que a blusa que a Thaís está usando hoje, ela me pertence, ela me pertence, ela me representa totalmente aqui. Gente, eu estou exausta, eu acho que todos nós estamos exaustos e de muitas formas, né? Que ano difícil foi esse 2020. E, enfim, mas vamos em frente, Thaís, eu amei essa blusa. Vamos lá, deixa eu passar agora. Áquila Fernanda. Vamos lá, só dizendo também que a camisa da Thaís também me pertence, a gente vai ter que dividir essa camisa daí. E aproveitar para parabenizar também a Vinícius, a Laurinha. Gente, que iniciativa maravilhosa, sabe? É um refrigério, assim, para a alma. Essas iniciativas de vocês, sabe, trazer essa abordagem voltada para a ciência, tecnologia, meio ambiente. Nossa, a Vinícius falando e eu aqui só sonhando. Nossa, que maravilha, muito bom, gente. E aí, vamos lá, né? Tem um ditado que diz que quem muito escolhe fica sem nenhum. E é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo o Arthur Lira correndo solto já há meses. Gente, não foi ontem que ele começou a se articular. Meses, desde o ano passado ele tem alcançado esse protagonismo, ele vem aí aparecendo na mídia o tempo inteiro, tem se articulando, tem conseguido parcerias não só do campo dele, mas até da própria
esquerda. Não foi à toa que surgiram boatos, o PT vai apoiar o Arthur Lira. A gente não pode generalizar, não era o PT em todo o partido, mas temos que lembrar que é o maior bloco, o maior partido da Câmara, né, que tem maior número de deputados, e sim, tem muitos deputados que já há meses já vinham se articulando, se reunindo, se encontrando com Arthur Lira. Então, o Rodrigo Maia, sinceramente, ele vacilou feio pra caramba. Sinceramente, fiquei decepcionada, porque certo que ele estava lá aguardando que o STF fosse forçar um pouquinho a barra, né, dar aquela esticada na corda da Constituição e autorizasse, né, a sua reeleição, uma vez que, de fato, concordando aqui com as meninas, o Rodrigo Maia, ele conseguiu barrar muitas atrocidades desse governo. Né? Não podemos também só colocar ele de lado, só porque ele não é do nosso campo. Ele teve um protagonismo muito importante para o nosso campo progressista também, mas ele não é assim um salvador da pátria, não, e estava sujeito, sim, né, a não conseguir essa reeleição. Então ele já deveria ter se articulado há muito mais tempo, ter pensado no nome, já vir pelo menos andando com essa pessoa do lado dele, apresentando, olha, se nada der certo, essa pessoa vai ser meu sucessor, esse é o nome, né? Então, nessa quinta-feira, né, a gente acompanhou que teve essa reunião aí dos partidos de esquerda, de centro, com o bloco do Rodrigo Maia. O PSOL, na verdade, já deixou claro que não tem interesse de apoiar o bloco do Rodrigo Maia, pelo menos não por enquanto. Vão deixar ainda para o início de fevereiro, se eles verem que, de fato, o Arthur Lira está ganho, aí sim eles vão pensar em apoiar. Gente, é tão preocupante, mas enfim. E o PT, que quer queira ou não, é o maior bloco, tem o maior número de deputados, é um apoio importante. Hoje, a Gleice, ela disse uma coisa, gente, que assim, apesar de todas as minhas críticas que eu tenho para ela, né, mas ela disse uma coisa que é o que todo mundo sentiu na hora da reunião, tenho certeza, só não teve coragem de falar. Seguinte, a gente pretende, sim, apoiar o bloco do Rodrigo Maia, uma vez que é um voto contra o Bolsonaro, já que o Arthur Lira é declaradamente o candidato do Bolsonaro, mas a gente vai apoiar quem? Se até agora não tem um nome. Então, inclusive, ela até disse nessa quinta-feira, né, que a expectativa é que saísse nessa sexta a definição de que, de fato, os deputados de esquerda, os partidos, eles vão apoiar o bloco do Maia, mas a Gleice disse, olha, não vão divulgar ainda que o PT vai apoiar, porque a gente vai apoiar quem? Não tem nome, gente, não tem um candidato. Fica-se aí nessa do Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, mas já está pensando em migrar para o PSL, gente, é uma loucura. E o Baleia Rossi, né? Então, assim, fica nessa, né? O Marcos Pereira, que era um nome interessante, o Carlos Lupe já vinha defendendo ele, mas do nada o cara simplesmente foi para o lado do Arthur Lira. O que ele ganha com isso, só os bastidores sabem. Mas a gente perdeu mais um nome que seria interessante, já que nem o Aguinaldo e nem o Baleia Rossi são nomes fortes de forma alguma, né, entre os deputados, inclusive os partidos de esquerda abominam esses nomes e com toda razão, né, eles representam muito esse fisiologismo do centrão. Então é aquela, a gente está tentando, né, a gente fica aqui apreensivo, acompanhando, distante e vendo o Arthur Lira correr solto, né, mas vamos ver no que é que vai dar. Bora ver. É um cenário que se avizinha para a gente, né, que é desesperador. Na verdade, acho que é a palavra mais certa. Né? A gente ri porque a gente não pode... Porque chorar não resolve. Exausta, né? A gente ri porque chorar não resolve, mas, poxa, né, é uma situação, uma sinuca de bico muito delicada e principalmente com a perspectiva que vocês colocaram, né? É a vida das pessoas, né? As que já foram, as que estão e as que vão enfrentar isso, né? De forma mais doída, de uma forma muito prática, ali sofrendo na carne mesmo, literalmente, pelos próximos anos. Sabe? É muito difícil, é muito delicado mesmo isso. Mas deixa eu ver agora a Venice. Venice, conta aí pra gente.
Concordo com tudo que as gurias disseram. Assim, o que acontece, né? Eu fico até assim um pouco surpresa com uma atitude tão imatura por parte da oposição ao governo, né? De não estar se articulando há mais tempo em relação a isso. É o que as gurias disseram. Como que a gente vai conceber uma cobra criada, que nem o Rodrigo Maia, até agora, o que ele achava que ele ia conseguir se reeleger? O que ele pensou, né? Eu estava lendo que parece que desde setembro eles estão tentando se articular, mas eu estou achando que até então eles estavam contando realmente com o ovo da galinha. Eles acharam que iam conseguir, ele ou o Alcolumbre, tentar a reeleição. Iam usar algum esquema da pandemia, alguma coisa, sei lá o que eles iam fazer para tentar essa reeleição. E não estavam querendo fortalecer o nome de ninguém, né? Porque às vezes tu fortalece o nome de ninguém e aquilo se volta contra ti no final das contas, né? Então, eu enxergo dessa forma, mais ou menos assim. Evidente, eu acho que entre, por exemplo, se a gente pensar no passado no Cunha, né? Que eu acho que foi o que antecedeu o Rodrigo Maia. Me corrijam se eu estou errada. Eu acho que antes, porque o Rodrigo Maia ele se reelegeu, né? Porque era o segundo mandato dele. Pode falar, Laura. Teve o Eunício, lembra? Teve o Eunício e depois foi o Maia. Isso, o Eunício depois o Maia, isso mesmo. E então, assim, a gente vê, claro, também tem a questão do monopólio desse poder, né? Que não tem saído da mão dos mesmos, né? Então, assim, eu estou começando a ficar um pouco desesperada, porque a gente também tem que pensar pela perspectiva que quem ganhar está na linha de sucessão, né? E se caçam a chapa Bolsonaro e o Mourão, né? É Mouro? Agora me esqueci o nome do presidente, gente. Tô tão cansada, também tô exausta, Thaís. Exausta. A gente vai ter que cortar essa camisa em pedacinho. Mourão, mulher. Mourão, vai. Mourão. É Mourão, isso. Me fugiu o nome, Cruzes. A gente fica pensando sobre essa perspectiva e a gente pensa, cara, se caçam a chapa, eles não vão sair, eles vão continuar, né? Então é mais assustador ainda do que se possa imaginar deixar essas coisas do jeito que deixaram. E a oposição, no caso, que é majoritária, que é o PT dentro da Câmara, parece que não está assim, parece que não entendeu ainda a gravidade, ou então realmente está querendo destruir com qualquer possibilidade de qualquer coisa do país se reconstruir para eles virem como super-heróis que vão salvar depois. Porque é assustador existir que seja um deputado querendo apoiar o governo Bolsonaro dentro do PT. Quando eu li, eu não acreditei, eu achei que era fake news. Eu falei, não é verdade isso, não é possível, sabe? Se me disser que é eu não ia acreditar. Então, vocês vejam a situação que a gente está passando por uma pandemia, a gente está entrando numa segunda onda da pandemia, né? Com certeza a gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente já tem bandeira preta no Rio Grande do Sul, no sul do estado, né? Em Porto Alegre a gente está com praticamente todos os leitos ocupados, a gente não tem mais leito, né? Os hospitais particulares estão todos lotados, a gente ainda tem algum tipo de leito no SUS ainda, e tudo isso acontecendo, o Bolsonaro cometendo uma atrocidade em cima da outra, a oposição, que é o PT, a principal, né, em número, né, vamos dizer assim, se tornando quase aliada na situação. Eu não sei a mando de quem isso, eu fico pensando, da onde saiu isso. E realmente, ontem o que me trouxe um pouco de esperança foi aquela reunião que teve, né? Onde eu acho que o Ciro foi muito feliz em ter ido até lá, participar daquela reunião, se colocar na frente, dizendo sim, nós estamos fazendo alguma coisa, porque se ele não fizesse isso, se ele não tivesse lá presente naquele momento e não tivesse nem dado um depoimento e fosse passar batido, talvez só citado o nome dele, né, que ele estava na reunião, ele realmente se fez presente e falou com muita propriedade naquele momento,
com um tom de seriedade que necessitava, né, o assunto, sem meias palavras, né, deixando claro o mais importante para o Lupe falar depois, né, e, claro, respeitando a hierarquia dentro do partido. Eu tenho muito orgulho disso dele como respeitador, né, como é um homem respeitador, gente, responsável com tudo que faz e fala, né, então... ontem aqui, aquela reunião me deu um pouco de esperança que talvez eles tenham tomado essa iniciativa de fazer essa reunião e dito, acordem, porque esse negócio de ficar deixando para a última hora falar um nome, a gente não está podendo nem fazer campanha, nem conversar, nem nada sobre um nome. Isso aí pode trazer um problema que vai agravar a situação que a gente está e muito... no caso até do impeachment, porque eu penso nisso, da gente conseguir fazer esse processo de impeachment andar e o Bolsonaro não sair do poder, porque ele vai sair da presidência, mas vai continuar no poder, né? Então, eu realmente estou preocupada com isso, e eu acho, assim, que é um assunto que vai nos trazer muito estresse ainda, e pode nos trazer muito estresse, porque eu estava dando uma lida sobre as regras da votação, que eu não tenho muita proximidade com o assunto de como são as regras, mas parece que pode até ir para um segundo turno também, né? Se dá algum problema de não atingir um valor X de deputados. Então o negócio vai longe, sabe? Então é muito preocupante no momento que a gente está vivendo ainda também o Maia usar isso de barganha, se ele está usando para conseguir poder lá dentro, no momento em que a gente realmente não tem mais saída, não sei se vamos sair do governo, porque não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer, é só piora. Não tem uma nesga de luz no fim do túnel. Eu também, viu, Vinícius? Eu fiquei esperançosa com aquela reunião. Porque assim, eu fico esperançosa e ao mesmo tempo, porque eu vejo não só dentro da política, alguns movimentos acontecendo de entenderem, como se fosse o cair a ficha, dizer assim, de entenderem, tipo, o quão grave e danoso foi a eleição, sabe? Quem contribuiu de alguma forma para aquela eleição. Então, alguns como é que chama? Representantes da imprensa, né? O Pedro Bial estava falando essa semana e tal, e não sei o quê, e a gente que está aqui, eu acho, não sei se é porque a gente está no mundo de verdade há mais tempo, sei lá o quê, que a gente diz, poxa, mas só agora que vocês entenderam, viram, perceberam, estão constatando a merda que fizeram, entendeu? Mas, assim, antes tarde do que mais tarde, né? Eu só gostaria, assim, era que não ficasse esse movimento, fosse, ao final das contas, pulverizado. Como a gente, né, a gente tipo... fica indignado, mas na hora de direcionar essa força para fazer uma mudança, aí faz isso que está acontecendo agora. Um grupo lança um candidato, né? Não, eu tenho que ter o meu, se esfacela, se pulveriza de uma forma que perde a força, né? Que poderia de fato fazer a diferença, a mudança. Então, eu gosto de me apegar, eu acho que, na verdade, é alguma coisa que dê esperança a gente, nesse contexto, né, tão complicado que a gente vê se formando aí, pensando também nas eleições em 2022, pensando, sabe, com quem é que Ciro vai poder contar. Imagina um troço daquele com força para se reeleger, porque fez uma manobra dessa agora, né, e ganhou destaque. Então, mas vamos lá, vamos ser realistas e esperançosos, como o nosso querido Ariano Suassuna se dizia, né? Ele dizia que ele nem era pessimista, nem era otimista, ele era um realista e esperançoso. Então, bora ser realista e esperançoso, feito Ariano, né? E deixa eu ver, Ellen estava falando, acho que alguma coisa aqui sobre o número aqui, a questão da votação. Tu quer falar alguma coisa, Ellen, sobre isso? Ou alguma das meninas tem alguma coisa a complementar desse assunto aqui? Não, como assim o número? Era que a Vê estava falando, perguntando do processo lá, se teria um segundo turno, se não atingisse. Aí tu estava falando ali, tu quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? Ou a gente toca o barco? Não, toca o barco aí, que é a maior dificuldade, você já colocou, que se dividir em 3 aí, já vai o Arthur Lira vence e
Não, bora antes. Ó, ele já está com 200 votos. Já, igual aquela colocou, ela já vem conversando sobre isso há um bom tempo, então ele já está com 200 votos. São só 518 deputados, faltam aí 318, né? 318 não estão com o Maia. Estão aí divididos, querendo... O pessoal já falou que não apoia o do Maia, o PT já falou que já vai apoiar, já vai lançar um candidato. Já imaginou 4? 518 dividido em 4 com o Lira 200? Pronto, ele eleito. Se eles não dividirem tanto, vai segundo turno, igual a Vinícius falou. Vai para o segundo turno. Mas se não, se eles ficarem dividindo desse jeito aí, vai Arthur Lira de boazinha, vai lá, todo mundo votou. Em meia hora a gente já descobre que o Arthur Lira ganhou. Se não, aí vai para o segundo turno, se articular, ver quem é os dois que foi para o segundo turno e ter votação novamente. Do jeito que eu estou vendo a esquerda ser romântica, de achar que vai fazer um candidato ali só para fazer beleza, vai acabar vencendo esse Lira, que é um corrupto, tudo investigado, e ainda tem candidato da esquerda, sendo o deputado da esquerda, cogitando apoiar. Pois é. Não, e só para acrescentar mais um detalhe, né, gente? Não é porque um partido disse que vai apoiar o Bloco de Maia, como, por exemplo, vamos supor, sei lá, o MDB, que todos os deputados do partido, de fato, vão votar no candidato de Maia, porque é independente, o voto é secreto. Para quem não conhece esse processo eleitoral da Câmara, é secreto. Então, mesmo o meu partido declarou que vai apoiar fulano e tal, eu voto em quem eu quiser, ninguém vai saber, talvez ali na surdina, enfim, né? Então, é muito incerto. Lembra da eleição passada, que era o Freixo lá, que tinham fechado com o Freixo e tudo mais? PT dizia que era do nada um monte de votos para o Maia. Quem é, né? Os votos do PT não foram todos para o Freixo. Os do PDT, duas pessoas declararam que foram para o Freixo. Então, você sabe muito bem, o PT estava lá com o Freixo, só que na surdina, alguns deputados votaram no Maia. Boa, bem lembrado, Ellen, bem lembrado. Eu tinha me esquecido de sair, mas excelente lembrança aqui. Meninas, a gente pode passar para o segundo assunto? Pode? Ok. Deixa eu dizer a vocês aqui, antes da gente começar o segundo assunto, que amanhã está indo para o ar a nossa terceira parte do Novembro Azul. A gente está fazendo quase um ano todo de especial de Novembro Azul, mas é porque ficou um negócio tão bacana aqui, que a gente, inclusive, é a outra novidade que eu vou contar agora, transformou o programa do Novembro Azul, a presença do Dr. Márcio, num outro programa aqui do canal. Vai se chamar Fala Baixinho que eu te escuto, e aí eu vou contar a vocês, no decorrer da semana, a gente vai contar a vocês como é que vai funcionar o Fala Baixinho que eu te escuto, mas o Dr. Márcio, que é o urologista que fez com a gente o Novembro Azul, e abraçou esse projeto aí da gente fazer o Fala Baixinho que eu te escuto, é uma forma de aproximar os rapazes aqui da turma boa do urologista. Gente, foi uma experiência incrível aqui construir o Novembro Azul, tanto é que a gente fez assim em partes, realmente, aí já está aí, né? Podem procurar nos vídeos aí, quem não nos assistiu. A gente fez uma parte sobre o câncer de próstata, fez outra sobre o câncer de pênis, e os rapazes nos mandaram muitas perguntas, não só sobre esse assunto, mas sobre saúde masculina como um todo. Então, tem muitos assuntos aí bacanas que a gente está tratando, e aí a gente vai tratar agora dessa outra forma, para a gente não fazer um ano todo de Novembro Azul, de especiais de Novembro Azul, respondendo vocês aí as perguntas. Dr. Márcio foi e abraçou aí esse projeto com a gente, então eu quero agradecer já um montão aqui para ele. Um beijo, viu, Dr. Márcio? Obrigada aí por abraçar, né, por estar aqui com a gente. E eu espero que vocês gostem muito. As meninas aqui, mostrem para os namorados, para os maridos, façam feita a Venice, que bota os filhos dela para assistir lá. É isso aqui que tem que fazer e tal. É um processo educativo. Mas a gente Eles assistem comigo. Esse dia eu botei na hora do almoço, que é para ser mais sofrido ainda. Assim, para botar a cabeça para pensar mesmo, que não tem como fugir da mesa, entendeu? Daí eles são obrigados a escutar. Mas o de 16, o de 17...
foi super consciente e disse que prefere uma coisa do que outra. Então tá ótimo. Aprendeu alguma coisa vindo. Pois é. E aí a intenção da gente é desmistificar a ida dos rapazes aí ao urologista, a procurar o médico. Gente, não tem que ter medo não, é uma questão de saúde. Então a Vinícius vai falar aqui sobre sustentabilidade e a gente vai falar, eu vou falar junto com o doutor Márcio sobre saúde. Então, bem-vindo, doutor Márcio, aí. E tô super animada também com esse projeto, mas a gente detalha para vocês no momento apropriado. Só quero lembrar vocês que a gente vai ter essa terceira parte do Novembro Azul amanhã, aqui na programação, fechando aí uma parte de perguntas, e em seguida, na semana sequente, a gente começa o Fala Baixinho que eu discuto. E vamos lá, vamos continuar aqui no nosso Elas com Ciro dessa tarde, e conversando com as meninas, e a gente entra agora no nosso segundo assunto, que foi a queda absurda no nosso IDH. Meninas, uma parte já era previsto, mas vocês imaginavam que ia ser assim tão ruim, ia ser assim tão drástico? Deixa eu ver com quem é que eu começo agora. Áquila Fernanda, que gosta de indicadores e de números e de análises. Vai, Áquila, manda aí pra gente. Ai, meu Deus. Bora lá. Gente, não, assim, primeiro que para quem está defendendo, que eu vi alguns comentários, gente, mas também com a pandemia, gente, socorro para tudo, esses números são de 2019, então não tinha pandemia ainda, tá? É só para a gente fazer uma avaliação do primeiro ano de Jair Bolsonaro, gente. Só para a gente ver. Mas e o PT? E o PT quebrou o Brasil, ele que pegou o país quebrado. Sim, pegou, mas só que a gente tem que pensar que desde 2016, os índices de educação, eles estão estagnados, não cresce nada. Só que, na gestão do presidente, não só não cresceu, como não estagnou, como caiu. Então, é aí que está esse grande impacto na queda do Brasil, né, nesse ranking mundial. Então, só falando de saúde, de renda e de escolaridade, nós caímos 5 posições. Isso é muito para um país do nosso tamanho, com essa população tão grande, né, e assim, com tanto potencial, porque o Brasil é um país que mundialmente é reconhecido por ter um grande potencial de desenvolvimento. Não somos um país desenvolvido, mas somos um país reconhecido por ter essa capacidade de se desenvolver, né? Então, pega uma gestão como essa e fica comprovado de que esse governo é desastroso nas principais áreas do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e o mundo inteiro está vendo isso, né? Então, são um reflexo do primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro. E detalhe, isso aí é sem contar com o índice de desigualdade social, racial, de gênero, porque quando a gente coloca isso, o Brasil ele chega a cair até 11 posições, se a gente for colocar esses índices aí de gênero. Então, ou seja, nós não estamos crescendo nada, evoluindo em nada enquanto sociedade, a gente só regride, né? Então, fica aí essa esquerda, essa oposição fechadinha no seu mundinho, dentro da sua bolha, enquanto o país está quebrando em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Então, não temos evoluído no discurso sobre a igualdade de gênero, sobre feminicídio, sobre racismo, a gente não tem evoluído em nada com relação a isso. Pelo contrário, a gente está só se fechando cada vez mais dentro da nossa bolha, esse debate ele não está ganhando espaço e em contrapartida, nós temos aí a palavra do presidente, né, contra todas essas pautas humanitárias, né, deixar um pouco de lado essa palavra identitária, porque é humanitária. Falar de gênero, falar de raça, falar de meio ambiente, gente, isso são pautas que não cabem à esquerda, são pautas de todos os partidos, direita, centro, esquerda, então tem isso, não, a esquerda, eu vejo uma certa parte da esquerda que é nossa, a defesa de gênero, a defesa do meio ambiente é nossa e de ninguém mais. Que absurdo, isso é de interesse de todos, absolutamente de todos. Inclusive, isso é algo que eu tenho deixado bem enfatizado no meu diálogo com as pessoas de direita que eu conheço, tenho muitos, inclusive o meu noivo, ele é de direita, para quem não sabia, agora saiba, então imagina como é o debate, né, 24 horas de debate dentro de casa, e no início do nosso relacionamento, ele falava muito disso, mas por que vocês de esquerda têm uma preocupação com isso, aquilo, outro? Eu fiz, querido, em que mundo você vive? Essas pautas são do seu interesse também. Eu me preocupo com o mundo que eu vou deixar para minha filha, não é
pauta de esquerda, de extremo, não, estou me preocupando com o planeta, que eu vou deixar para minha filha, você deveria se preocupar também. Então, hoje em dia, já é outro diálogo, a gente já conversa, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para atitude prática. O que a gente está fazendo enquanto oposição para mudar esses números? Porque se for esperado do presidente, gente, não vai ter mudança. É o crescer para baixo feito rabo de jumento, né, minha gente? Como o Ciro tanto diz, cresce para baixo feito rabo de jumento. Pronto, é isso. Eu acho que quando o Paulo Guedes está falando daquele número lá da economia, que certamente só existe na cabeça dele, o V deve ser o V para baixo, do rabo do jumento. Deixa eu ver, fantástica, viu, Áquila, tuas colocações. Agora eu tenho certeza absoluta que se seu noivo era de direita, agora ele pode, pelo menos, ele é no mínimo centro-direita, entendeu? Mas de direita somente ele já não é, porque eu acho que é muito difícil, né, você conviver e você dialogar e tal. E é bom porque a conversa não acaba nunca, né, Áquila? Sempre vai ter aí... Não tem tédio, não tem tédio. Desconta faz ADR nas pautas políticas. Ai, gente do céu. Vamos lá, deixa eu ver quem é que eu escuto agora. Thaís, conta pra gente aí a tua leitura dessa história aí do IDH, onde é o rabo de jumento, onde é que vai parar, meu Deus? Vai arrastar no chão. Pois é. E se a gente for analisar, né, o que melhorou, né, o que cresceu, tudo caiu, né? Desde 2018 para cá é só ladeira abaixo. Aí você vai ver na América Latina nós somos o 6º país, né, nesse ranking. A Colômbia e o Peru passaram a gente agora dessa vez, né? É muito complicado, assim, e como a Áquila também falou, eu acho legal salientar isso, que para você fazer o índice do IDH, você usa o PIB, né, como índice de renda. E no Brasil, com a desigualdade brutal que a gente tem no Brasil, como fala o Ciro, para você medir o PIB, é a mesma coisa que você botar a cabeça no refrigerador e o pé no fogão e medir a temperatura da barriga, né? Então, ainda assim, é muito difícil usar esse número para colocar um índice de qualidade de vida, né, para o povo brasileiro, assim. Então, são números ilusórios, eles são números que você pode se basear, mas o PIB, principalmente, é um número super ilusório, né? A educação ainda usa o tempo de permanência na escola e a saúde é a expectativa de vida. Mas não posso deixar de registrar isso, assim, a gente está muito pior do que parece, muito pior, porque a desigualdade aumentou muito também no Brasil, né? Então, cara, e como a Áquila falou, e a esquerda está preocupada, parte da esquerda, e a gente tem que bater nessa tecla porque está na hora, né? É hora de ação, chega de falar bonito, e a gente precisa pensar no que é melhor para o nosso povo, a gente tem que parar um pouquinho com o purismo ideológico e botar o pé no chão, subir o morro e ver que a dona Maria, que acorda às 6 da manhã e tem que botar a comida na mesa para os 3 filhos, está sofrendo. E ela vai sofrer mais se o Lira for eleito. E esses índices vão piorar se a gente não apoiar um candidato que pelo menos seja civilizado, sabe? Então, assim, a gente não tem o básico no Brasil hoje. Desde o período da escravidão e tudo, a gente não fez o básico, né, para tentar pelo menos ser um país civilizado. A gente finge uma certa civilidade que não existe, na verdade, né. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu acho que para a gente começar a falar de direita e esquerda, a gente tem que fazer muita coisa ainda, muita coisa. Porque tem pautas muito básicas que a gente nem coloca no papel, e como a Áquila também fala, é isso, assim, né. É debater com as pessoas, gente, não dói nada você conversar com uma pessoa que é mais alinhada com a direita e tudo mais. Você pega o próprio exemplo do Maia, que é um cara que é alinhado com a pauta neoliberal e tal, não é a pessoa mais ideal do mundo, mas ainda assim é um cara que segurou muita coisa, segurou muita bomba, e, de certa forma, pelo menos, houve uma redução de danos aí. Então, a gente precisa pensar hoje, no cenário que o Brasil está hoje, né, a gente precisa pensar em redução de danos. Não dá para pensar em revolucionar e nem nada disso. A gente precisa garantir a comida na mesa do pessoal que é mais carente, garantir o emprego e tudo mais. E isso só vai ser feito se a gente colocar a bola no chão e discutir com racionalidade as coisas, né? Fica cada vez mais claro, você vai olhar os índices aí, fica cada vez mais claro que a gente precisa fazer isso. Se a gente começar, se a gente continuar com essa discussão puramente, né, ideológica, mano, as pessoas vão continuar passando fome e tudo mais, aí vai vencer quem consegue investir mais na narrativa, quem consegue fazer a propaganda melhor, entendeu? A gente precisa fazer mais pelo povo, o povo entender que a gente está aqui, está do lado deles.
É isso, é uma tarefa bem difícil, sabe, Thaís? Essa construção, assim, essa mudança de perspectiva, sabe, de sair de bolha, de compreender, sabe, a realidade das pessoas, o quanto aquele grupo que está lá em Brasília, sabe, detém um poder tão, né, tão forte que a comida da Dona Maria, dos filhos da Dona Maria, né, vem de lá, de Brasília, e Dona Maria está alheia a isso, né? Dona Maria não participa de nada, absolutamente disso. Mas deixa eu escutar agora, deixa eu escutar a Venice. Venice com esse background lindo, maravilhoso aí. Gente, eu tô muito blogueirinha, vocês nem sabem. Blogueirinha. Ô, Fernanda, eu morri rindo dessa história. Eu nunca imaginei que teu noivo fosse de direita. Sério. Eu tô Mas chocada é muito em legal, Cristo. gente. É muito emocionante. É incrível isso. A gente aprende, né, com essas coisas também. Bom, eu vou começar falando agora enquanto vocês falavam, eu estava dando uma lida em umas coisas aqui, e eu me lembrei hoje de um tweet que eu respondi um tweet que eu respondi no Twitter, óbvio, né, não seria em outro lugar, que a pessoa parece que bebeu. O rapaz falava, era uma reportagem da CNN falando hoje do acontecimento, né, da precipitação absurda que teve em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, né, que são 10 mortos, eram 20 desaparecidos, né, até o meio-dia, pelo menos, que foi a última vez que eu vi a notícia, e um rapaz falava assim, ele estava respondendo alguém e ele disse assim, é um absurdo falar sobre isso e diminuir a questão da pandemia. Essa foi a fala do rapaz. E eu fiquei assim, mas por que noticiar isso diminui o impacto da pandemia ou tu está minimizando o problema da pandemia? Ah, porque eu perdi parentes, porque não sei o que. Eu disse, tá, mas eu continuo te perguntando por que noticiar isso, né? Diminui ou diminui a questão da pandemia, eu não estava entendendo. E ele não conseguiu me explicar. Então, eu vou entrar na questão do IDH agora, que é o que a gente está falando. E na questão ambiental, porque eu estava olhando rapidamente o relatório do PNUD, né, em português, né, que é o relatório das Nações Unidas, e a previsão para o próximo ano já é, assim, de a gente ter um IDH médio global negativo pela primeira vez em 20 anos, ou 40 anos, 20 anos. Tá? Não, é 30 anos aqui, pelo menos, que eu estou vendo no gráfico. Se na situação atual, né, na situação passada, 2019, a gente já estava com o IDH médio bem baixo, a previsão com a pandemia é pior ainda. Qual é a questão que envolve essa relação do IDH, né, e a inserção do assunto mudança climática e pressão sobre o planeta Terra, né? Ali eu estou vendo que eles estão levando muito em consideração no relatório a questão da entrada no antropoceno. Para quem não sabe, o antropoceno é uma nova era geológica que a gente está entrando. A gente que trabalha com clima, a gente já luta há muito tempo para essa nova era geológica ser aceita cientificamente, né? Porque a gente tem, até então, que a gente escuta quando fala de dinossauro, quando fala de passado, a questão do Jurássico, a questão do Holoceno, a questão do Quaternário, que era a última era geológica que a gente estava, né? Que é aproximadamente 100, 120 mil anos para cá, e já se considera, então, encerrar o Quaternário, né, e o Holoceno, né, agora, mais ou menos na época da Revolução Industrial, quando a gente começa a aumentar a emissão de gases de efeito estufa, né, e CFCs. Então, assim, a gente está entrando numa nova era geológica, né, essa questão do antropoceno, ela fala muito sobre a questão da pressão que a humanidade vem exercendo sobre toda a vida no planeta, não só a vida natural, como a Áquila estava falando, mas a vida humana,
porque tem impacto, sim, no desenvolvimento humano, né? Tu impactar o clima e tu exercer uma pressão sobre o clima e sobre o planeta que ele não pode suportar através do consumismo, através do aumento da produção das coisas, etc., e falta de consciência ambiental, né? De tu entender que os recursos, eles são finitos, né? Eles não são infinitos, a gente tem uma impressão que nunca vai acabar, mas sim, vai acabar, inclusive a água potável que a gente toma, uma hora ela não vai mais ser potável, né? A gente vai ter uma água que não é mais potável. Então, assim, a gente vai nessa escala, né? Daí eu vou puxar a brasa para o meu lado, evidente, que é a questão que a gente passa pela própria agricultura, né? E vai para o básico da vida, que é a água. Né? O que acontece? Se a gente tem uma mudança climática acontecendo, as zonas climáticas vão mudar de lugar. Um exemplo, a gente já tem uma mudança, né, no clima, na circulação atmosférica, que está relacionada com um aumento da zona equatorial. A gente não tem isso decretado ainda, mas o que a gente percebe é que algumas células de circulação atmosférica, elas estão aumentando de tamanho. O que isso quer dizer? Que ali, onde seria o trópico e a gente começa uma zona temperada, a gente vai ter o trópico e a zona equatorial, que é muito quente, que a temperatura é muito alta, um pouco mais para o sul, né? E no hemisfério norte, um pouco mais ao norte. Tanto que existe a prova disso é que algumas espécies já estão migrando, elas estão saindo daquela região, indo mais para o sul ou mais para o norte, no hemisfério norte, para fugir do calor, porque elas não estão preparadas para suportar aquela temperatura. Então, alguns produtos agrícolas vão sofrer pressão também com essa questão, e algumas regiões elas vão se tornar improdutivas, principalmente as regiões equatoriais, onde a temperatura é muito mais alta e onde cada vez mais, por exemplo, na região do Mar do Caribe, na região da Costa Rica, do Haiti, que já sofre tanto com evento extremo, né? E faz despencar, cada vez que eles estão se reconstruindo, eles despencam de novo, né? Na questão de desenvolvimento, porque eles têm tudo destruído pelos furacões, né? Essas regiões, elas vão acabar não produzindo mais nada, né? E aí a gente vai ter um outro movimento que é a migração climática. A gente vai ter imigrantes climáticos, que são pessoas que vão estar fugindo dessas áreas e indo para outras por causa da temperatura que fica insuportável, não só para a vida humana, como também para qualquer produto agrícola. A gente já tem a previsão, por exemplo, de uma desgraça, que é acabar o cacau, né? O cacau não sobreviver daqui a algum tempo ao clima, e a gente tem que começar a produzir o cacau numa zona mais temperada. A gente vai ter área para produzir isso e os outros alimentos básicos que a gente precisa. Não, talvez a gente tenha que deixar o cacau de lado para manter as outras plantas que são básicas para a vida humana. Então, o que as pessoas que não sabem, né, e aí entra o nosso programa, né, Laura, que é a questão de a gente informar as pessoas da maneira correta, não só dizer que a mudança climática, que a temperatura que está aumentando, que a temperatura... Não é só isso, gente, é tudo que vem em relação a isso, que vai da alimentação, que é o básico para a vida humana, a água, que é mais básico ainda, porque a gente é 90% água. Sem água, na verdade, a vida nem existe, né? Então... eu estava vendo ali, por exemplo, países como a Noruega, Singapura, que num IDH normal estariam no topo de IDH, né, de desenvolvimento humano. Se considerar a emissão de CO2 e a falta de cuidado, né, em cumprir com os objetivos, né, do Acordo de Paris, etc., esses países eles despencam no IDH, porque já se entende que existe impacto sobre isso, né? E a outra coisa, né, que daí eu vou entrar, que até era uma sugestão que eu tinha ali no grupo que a gente debate, é a questão de o Brasil não ter sido nem convidado para participar da cúpula da ONU sobre mudança climática. Porque a gente não chegou nem perto de atingir o que a gente tinha se comprometido a atingir de redução de emissão de gás, de efeito estufa, né? A tendência é o ano que vem ser muito pior, porque a gente teve uma enxurrada de incêndios, né,
foi uma desgraça no Pantanal e na Amazônia esse ano. Então, além da pandemia, a gente tem todo esse incêndio, o que deve ter aumentado muito nossa emissão de CO2 por causa das queimadas e dos incêndios, muitos deles criminosos. Não existe essa de ser natural, porque não era natural. Eles começam natural, mas eles se alastram por questão de omissão, né? Então, por mais que a gente não tenha como provar que alguém tacou fogo, né? A gente tem como provar que houve omissão, sim, de socorro nessas regiões, de apagar esses incêndios. Então, a chance da gente ter esse DH despencado, mais ainda em 2020, é muito pior. Então, a gente passa aí pela questão da educação, que a gente sabe que só piora no nosso país. Inclusive, é uma das questões que eu quero muito falar no programa, é a questão da educação estar sendo banalizada, como tudo que é ruim, né? Sendo banalizada, minha touca está caindo. E a questão de isso passar por tudo, inclusive pela economia. Essas pessoas não têm noção. Economia, tu, meu querido, tu não vai ter nem matéria-prima para fazer o que tu quisesse, tu destruir com o meio ambiente. Então, shut up, entendeu? Tu não vai ter algodão para produzir tuas brusinhas, tu não vai ter nada. Então, as pessoas não têm noção disso. Elas não têm noção disso. Então, realmente não me surpreendeu despencar, porque não vi um governo, assim, uma vez eu fui numa palestra na Unicinos, aqui eu fui dar uma palestra na Unicinos, aqui era sobre a Semana do Meio Ambiente no curso de Biologia, né? E eu fui falar sobre a COP, na época, acho que era a COP 21, né? E quando a plateia ficou me olhando, eu comecei a falar mal do que a Dilma estava fazendo na época, que não era nada perto do que era o compromisso feito através do Acordo de Paris. A plateia olhou meio surpresa para mim, porque eles achavam que eu, como sou climatologista, eu ia passar a mão por cima. Só que eu não passo a mão por cima. Nada foi feito até agora por nenhum governo, inclusive pelo governo do PT. A gente tem uma destruição da natureza, inclusive nos governos do PT. Tá? O que tinha era um discurso muito bom, ao contrário do Bolsonaro, que é um cara de pau e fala tudo. Então, essa é a diferença básica, né? Um bom discurso e aquele que não tem papo na língua e fala exatamente o que pensa e o que acha que tem que ser feito. E em relação, agora eu já falei demais, mas em relação à questão de quando falam, mas os países de primeiro mundo, eles têm muito mais emissão, eles não têm nem floresta mais para proteger. Mas daí a gente vai para o lado da diplomacia. E quem vai consumir nossos produtos primários se eles começarem a fazer embargo com a gente? Então, finalizando, uma bobajada, né? Só falam bobagem. Gente do céu, quem é que só fala bobagem, Venice? Jesus, eu tô... Os bolsominion. Ah, tá. Para mim era tu, eu entendi tu dizer assim, eu só falo bobagem. Eu falei, meu Deus do céu, se isso é bobagem que a Venice está falando. Pois é, mas é isso. Aí, agora sim, agora eu concordo. Eu estou falando dos bolsominion e dos esquerdistas, como as meninas estavam dizendo, os esquerdistas de orelha de livro, como diz o Ciro, né? Que só falam, mas não tem nem noção do que estão falando, porque não são capazes de estudar para falar nada. É ele que estuda. Mas aí é que tá, a gente tem que falar isso muito com ele também, porque ele precisa estudar um pouco mais isso também. Boa, boa. Apoiada. Bora lá. Helenilva pegou o abacaxi agora, que é... Desconectou. Eu acho que teu fone desconectou. E agora? Ok. Voltei? Pronto, então era aqui, tem uma puxadinha. Eu estou dizendo aqui que Ellen pegou o abacaxi de quem fala por último. Mas vamos lá, Ellen, conta aí para a gente, ao final do que as meninas falaram, a tua leitura ainda sobre esse lance aí do IDH. Não, e ainda falar depois da climatologista, né? Sobrou, tá bom, a hora social aí para mim. Valeu aí, viu, dona Venice? Valeu pela aula. Meninas, se nós não estamos medindo 2020 ainda nesse IDH, IDH já caiu 5 posições, imagine quando terminar 2020, né? Que for terminar 2021, que foi medir 2020. Imagine.
porque o único ponto que caiu nesse momento que fez a gente despencar foi a educação, né? E aí venhamos e convenhamos, o que Weintraub fez na educação? O cara passou o ano inteiro viajando para lá e para cá, falando mal das universidades. Primeiro de tudo, né? Ele começou querendo que as crianças simplesmente tocassem o hino nacional, cantassem o hino nacional. Sim, o que ia melhorar isso na educação? Fazer filhinha. Ele é da época da filhinha lá e canta o hino nacional, tá? Ele é inteligente? O que ele resolveu? O que foi que ele resolveu na educação dele? Isso, ele ter lá sentido, respeito. Melhorou o quê? Porque ele veio e disse que a gente plantava maconha nas nossas universidades, que nossas universitários faziam balbúrdia, e vejam só quem é que está salvando a balbúrdia hoje em dia nessa pandemia, né? Quem é que estão salvando? Se não são os nossos universitários que estão lá dentro da faculdade, que em 2 dias descobriu um genoma de um vírus e tudo mais. E aí o cara passou um ano inteiro, né, chega no final, 5 pontos despencados só por causa da educação. Imagine se fosse medir os outros tudinhos, ter que não chegar agora. Ou na parte de agora, do jeito que a gente está com a economia. O pessoal reclama muito da questão de falar da economia, lembrando aí da dona Vinícius, só que tudo despenca na economia. Se a pessoa não respeita o meio ambiente, vai começar a desmatar e tudo mais, vai deixar de ser vendido as coisas, a economia despenca. Se ela vende o estoque de arroz antes da hora, uma burrada dessa, gente, como é que o governo faz uma burrada dessa? Meu Deus, é muita inexperiência. Se ela vende o estoque de arroz para não sei para quê, ainda não descobri ainda para quê. Aí, na hora necessária, que era para vender o estoque de arroz, a gente precisa para poder abaixar o estoque de arroz, economia dispara. Aí lá vem o Guedes. Gente, enquanto não tirar o Guedes, não tira esse governo. Desde 2019, quando o cara entrou lá, que o Guedes começou a fazer burrada, gente, bora bater no Guedes. O Guedes é a chave desse governo. Foi a chave para ele entrar. Não foi? Ele só foi aceito, ficou palatável, só a partir do momento que ele apresentou o ministro da Economia, aí pronto, o cara virou o bonzinho, todo mundo... Não, ele vai amadurecer. Amadureceu, o cara passou 30 anos lá falando bobagem, 30 anos, o cara nem para vereador servia, porque não sei como é que Rio de Janeiro, eita, Rio de Janeiro terrível. Como é que Rio de Janeiro me elege um vereador nojento desse? O cara depois virou deputado e pronto. Botou os filhos inteiros para mamar lá. E aí, depois ainda me elege presidente. O cara nem para vereador servia. Aí, porque apresenta um ministro que se diz liberal. Liberal o quê? Porque até os liberais estão morrendo de vergonha dele. Eu vejo a Helena lá dar aula toda hora. Eu vim conhecer os economistas do Brasil agora, né? E aí os economistas lá falando uma hora, os liberais lá falando, liberal nada, que esse homem não tem nada de liberal. Porque, como que é liberal? Porque uma hora ele falou de privatizar, e aí privatizar empresas que estão dando lucro, principalmente agora, o Correios. Agora pegou e me desfez da Ceitec. Meu Deus, eu estou com o coração sangrando. Eles terem desfeito da Ceitec. Vocês aí do Sul, o tanto de gente que vai ficar desempregado, a economia despenca mais uma vez. Em plena pandemia, desfazendo de uma empresa. E aí, resultado? Paulo Guedes. Gente, vamos bater mais no Paulo Guedes. Tirando Paulo Guedes, precisa nem de impeachment, ele cai assim tranquilo. Ele, quem sabe até ele renuncia, igual tanto o Ciro diz. Olha, eu sou testemunha aqui, viu, que a Ellen, de muito tempo, desde quando a gente começou a falar, que acho que na primeira bodega que eu fiz, que a Ellen veio, a Ellen já vinha dizendo essa história.
Vamos, minha gente, a gente está falando um pouco do Paulo Guedes, a gente está se preocupando com outras coisas todas e ninguém fala. A desgraça é o Paulo Guedes, bora ferrar com o Paulo Guedes que o resto, o castelo de cartas cai junto. E eu concordo com a Ellen aqui, continuo concordando, já tinha concordado lá atrás, que na verdade naquele momento, naquela conversa, a Ellen abriu os meus olhos ali, que realmente é isso, sustentar com pelo menos uma base muito forte, né, do governo, é ainda o infeliz do Paulo Guedes. Então eu concordo aqui, turma boa, bora acordar para isso, vamos abraçar essa causa também, vamos balançar ali a base do Paulo Guedes, bora, né, seria um caminho excelente, inclusive, para fragilizar tudo que tem por aí. Meninas, alguém tem mais algum complemento, alguma colocação aqui sobre esse assunto que vocês queiram colocar? Estão todas satisfeitas? Estão? Então, minha gente, estamos chegando aqui ao final do nosso Elas com Ciro deste ano. Então, a gente vai ter ainda alguns episódios para frente, mas com essa formatação aqui, esse é o último do ano. Então, aguarda a gente por aí. Vocês já sabem que tem programação nova chegando. Então, mais uma vez, parabéns e bem-vinda. E sucesso, Venice. Parabéns, bem-vindo e sucesso, doutor Márcio aqui. Os meninos, o Sidney e o Paulinho, a gente já estreou, a gente está tentando botar a barraca de pé ali, porque está difícil a história lá do humor. Depois a gente conta a vocês como é que está aquela história do Tá Tudo Rindo. A gente tá tudo errado por aí, por enquanto, mas uma hora o Tá Tudo Rindo em placa. E é isso aí, gente. Vamos lá. Nossa intenção aqui é construir para 2021, 2022. A gente tem cenários difíceis, mas a gente está aqui de mãos dadas mesmo, aqui fazendo o que a gente pode. Então, mais uma vez, eu quero deixar um super abraço e um beijo para todo mundo que nos assiste. Muitas bênçãos para todo mundo, para todos vocês, para as famílias de vocês. Aqui, para as meninas que estão aqui presentes, um beijo, Thaís, um beijo, Ellen, um beijo, Benício, um beijo, Áquila. Na pessoa das meninas aqui, beijos para todas as outras que fazem Elas com Ciro, que tiveram por aqui esse ano. Para as outras que virão ainda para o próximo ano, tem muita gente aí ainda querendo vir, a gente vai trazer aqui sim, que são mulheres maravilhosas, eu adoro essa conversa aqui, é uma conversa muitas vezes muito difícil, mas para mim é renovadora, porque para mim esse é um momento de renovar esperanças mesmo, de que a gente tem cabeças pensando, pessoas dispostas a construir. Então, um super beijo para todo mundo que está aí. Turma boa, vocês moram no meu coração. Feliz 2021 e a gente se vê aqui na programação do Politicamente Interagindo, que é o nome oficial do canal. Vocês chamam o canal da Laurinha, né? Mas Politicamente Interagindo e a gente tem nas coisas novas. A gente se vê por aqui enquanto Deus permitir. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.